A gente vai finalizar o protocolo de suporte básico de vida. Está terminando o capítulo 2, que é o que vai cair no concurso do Corpo de Bombeiros, falando de hemorragia externa. Presença de sangue oriundo de ferimentos, tá? Que podem ou não ter outros sinais, como palidez, sudorese, taquipneia e taquicardia. Palidez é pele clara, pele sem sangue, né? Sudorese aqui é a pele molhada, muito suor. Taquipneia e taquicardia quer dizer que a pessoa está com a respiração e os batimentos cardíacos alterados. Bom, qual que é a conduta no caso de hemorragia? O início é sempre o mesmo. Iniciar, avaliar, priorizar segurança, X, ABCDE, e o X já é contenção de hemorragia, então o que vai fazer? Primeiro realiza compressão direta, manual. O cara vai estar de luva, ele vai pegar a gaze, atadura ou qualquer outra coisa, vai pôr em cima do ferimento e pressionar. E isso pode encharcar. Se encharcar, você vai colocando mais gás, mais ataduras e não pode ficar retirando ela e trocando, porque você perde a coagulação. A própria coagulação ali ela vai ajudar a interromper o fluxo sanguíneo. A compressão deverá ser no mínimo 10 minutos, devendo ser realizada mediante corativo compressivo. Ou seja, vai fazer ali um corativo, apertar e vai deixar no mínimo 10 minutos. É lógico que você vai ficar 10 minutos com a pessoa machucada no meio da rua. Um exemplo. Você, depois de realizar ali a contenção da hemorragia, termina o ABCDE e já coloca a vítima na viatura e encaminha ela para o hospital ou até a chegada do suporte avançado, que vai tomar outros tipos de providência, se for o caso. Caso a compressão não seja efetiva, quer dizer, mesmo pressionando não está adiantando, e considerando as lesões de extremidades, ou seja, mão, braço, faça um torniquete, seguindo as seguintes etapas. Então, compressão não deu certo, aplique o torniquete proximal à virilha ou à axila do membro lesionado, podendo ser aplicado em segundo torniquete a 5 centímetros do local da lesão. Então, eu já vou buscar uma figura aqui de um torniquete para facilitar o nosso entendimento. Torniquete. Para que vocês entendam o que a gente está falando. Mas já vamos seguir aqui enquanto baixa lá, tá? Então fala para a gente fazer um torniquete, eu já mostro como, colocando ele na virilha, próxima à virilha ou próxima à axila no braço, porque o mais em cima possível, ainda pode ser feito um segundo, já a 5 centímetros do local onde realmente está com lesão. Aperte a torniquete até que a hemorragia cesse. Vamos ver se já tem as figuras aqui. Então a gente tem vários tipos de torniquete. Você pode utilizar materiais comuns, como, por exemplo, uma tira de tecido, uma atadura, um cinto. Não se deve utilizar fio, arame, porque isso pode aumentar a lesão, tá bom? Então aqui essa figura eu acho que é bem clara. Coloca um pano, amarra um objeto fixo, um cabo de vassoura, uma madeira, uma caneta, se for o caso, um curativo menor, próximo à virilha ou próximo à axila, e aí você torce e até que o fluxo sanguíneo lá na ponta pare. Existem alguns torniquetes como esses aqui que você compra eles são táticos. Então o próprio socorrista ou as viaturas vão ter esse torniquete e ele é interessante que ele já tem um local para você anotar a hora que você fez o aperto. Por quê? Tem uma hora para retirar, um momento certo para retirar. Tá? Então seguindo aqui, no item 2, aperte o torniquete até que a hemorragia cesse, deixe ele visível e mantenha a monitoração constante, anotar a hora da aplicação e fixar no torniquete. Se é aquele tático, já tem um lugarzinho lá. Se é um outro qualquer, você anota no esparadrapo e prega ali no torniquete. Ele poderá ser mantido por 120 minutos, sem risco de lesão em nervos e músculos, que é o que a gente chama de gangrena, quer dizer, falta tanto sangue que você vai matar o tecido ali na frente. A cada 120 minutos ou 2 horas, o torniquete é afrouxado até que o sangue volte a irrigar aquele membro. Se a hemorragia parou, você não precisa mais usar o torniquete. Faça um curativo compressivo ali em cima. Caso a hemorragia não tenha parado, reapertar o torniquete por mais 2 horas e monitore. Obviamente, isso aqui é em situações em que você está longe do hospital e é difícil fazer outra coisa. Quando você tiver condições de levar antes dessas 2 horas, você vai fazer, tá? Às vezes, um acidente automobilístico, você está a 50 quilômetros do município que você está atendendo. A viatura chega, uma pessoa está com um sangramento muito forte ou uma amputação de membro, faz o torniquete, aperta, realiza o resto dos procedimentos, coloca na viatura e desloca. Vai ser um deslocamento de menos de 2 horas, não precisa nem preocupar em reapertar, em desapertar o torniquete, certo? Caso seja necessário, imobilize o membro afetado, evitando o agravamento. O torniquete deverá ser mantido até a equipe de saúde assumir a vítima e adotar uma conduta melhor.
Deve-se prevenir o choque, já que está perdendo sangue. Como que você vai prevenir o choque? Você vai ventilar a vítima 15 litros por minuto de oxigênio por minuto. Você vai prevenir o choque colocando cobertura aluminizada, mantendo a temperatura e elevando os membros para o sangue ficar ali no tórax e na cabeça. Realizar a avaliação secundária, e aí já ficou aquele procedimento repetitivo igual do início. Estabilizar com a prioridade da prancha scoop, elevação à cavaleira, rolamentos. Depois, observar algoritmo de restrição de movimento da coluna, informar as condições da vítima alcoólica. Ok? Isso aqui é a questão da hemorragia externa. E aí tem algumas coisas aqui, ó. Para o torniquete, preferencialmente deve-se utilizar o torniquete tático, que é aquele que a gente viu, que ele é mais eficiente, seguindo orientações do fabricante. Ou utilizar um meio de fortuna, quer dizer, um improviso com qualquer outra coisa, uma faixa de tecido, uma bandagem triangular, etc. Bandagem triangular é um tipo de curativo que a gente tem nas viaturas, tá? Não utilizar arame, fios ou similares para não agravar lesões. O socorrista poderá realizar a compressão arterial anterior ao ferimento, antes que seja colocado o torniquete. Então imagina o seguinte, o que está dizendo aqui? Você tem uma vítima em que ela está com sangramento. Deixa eu achar uma figura mais... Pior que não vou achar aqui rapidamente. Vou utilizar isso aqui que é melhor. Então aqui, essa vítima, ela está com sangramento muito forte, vai ser necessário colocar um torniquete aqui. O socorrista ele vai vir aqui na artéria femoral, que está próxima à virilha, e ele vai pressionar ela com força com os dedos, de modo que o sangue diminua, pare de jorrar aqui até fazer o torniquete. Numa situação extrema em que está sozinha, não tem a pessoa, por exemplo, ela está se autocuidando, ela pode fazer esse aperto sozinha, pressionando com muita força, impedindo que perca o sangue até a chegada do socorro. O mesmo vale para outras partes do corpo. Se é na ponta das mãos, vai fazer aqui na artéria braquial e assim por diante. Tá? O socorrista poderá realizar uma compressão arterial anterior ao ferimento, a gente já falou. O manguito do esfigmomanômetro é um recurso viável disponível na UE. Tem umas coisas que são feitas só para sacanear quem está estudando, né? Mas vamos lá. Esfigmomanômetro, que é nada mais do que equipamento de medir a pressão. Então, quando você tem um esfigmomanômetro, que é esse aqui, você pode utilizar essa mangueirinha dele para fazer o torniquete no caso de não ter outra coisa no local. Mas se você tem um esfigmomanômetro, provavelmente você vai ter ali ataduras e gases, que é muito mais eficiente. Apesar de poder utilizar a compressão direta, não se deve perder tempo ou retardar a colocação do torniquete, pois cada hemácia é importante no processo de hemostasia. O que é o processo de hemostasia? De troca de oxigênio no sangue. Então, assim, mesmo que você possa fazer isso, você faz um torniquete, trava, você já pode partir para outros procedimentos e não fica perdendo tempo pressionando e fazendo um curativo ali, que vai demorar mais tempo para ter efeito. Caso a hemorragia seja em área de transição, ou seja, pescoço, ombro, axila e virilha, deve-se realizar a compressão direta. E não dá para fazer a compressão de outra maneira. Tá certo? Seguindo. O fluxograma da hemostasia a gente não vai utilizar. A gente já vai falar aqui da hemorragia interna. O que é a hemorragia interna? É a mesma coisa, é perda de volume sanguíneo, só que ao invés dele sair, você visualizar, é mais difícil. Ele está acontecendo dentro do corpo da vítima. Tá? Isso é muito comum em acidente traumático, em que há rompimento daqueles órgãos que são órgãos moles, por exemplo, fígado, baço, e aí até rompimento da artéria aorta, da veia cava, que são artérias, são vasos muito calibrosos e vai perder sangue ali dentro. E como que a gente identifica aí a questão da hemorragia interna? Quais são os sinais? Você tem que verificar primeiro a cinemática do trauma e a queixa da vítima. Como assim a cinemática? Poxa, é um carro com batida de frente, capotamento, uma batida contra um objeto fixo, um carro bateu num poste, bateu numa árvore. Existe um risco de lesão interna muito grande, né? E aí vai ser uma rigidez abdominal, sinais e sintomas de choque, que são a pele pálida, fria e úmida, baixa pressão arterial, sudorese, ou seja, a pessoa está suando muito, taquipneia, respiração alterada ou muito lenta ou muito acelerada. Ela vai ter hematomas, especialmente ali no tórax, no abdômen. A pessoa está fraca, meio tonta.
pede muita água, porque o organismo entende que ele está perdendo líquido, ele tem que beber água. Ela fica ansiosa, fica agitada, alteração do nível de consciência, não começa a falar direito. E do nada, sem causa aparente. É muito comum a gente chegar em acidentes assim, a pessoa está bem conversando, de repente ela dá uma sentadazinha, você percebe que ela ficou quietinha, você olha para ela, ela começa a suar, porque o sangue estava vazando devagarzinho, os efeitos começam a aparecer. Ou de repente ela começa a ficar agitada, não começa a falar coisa com coisa, como se ela tivesse bêbada, por exemplo. E aí você já tem a percepção que pode ser o início de um estado de choque por uma hemorragia interna. Conduta. Sempre avaliar e priorizar a segurança. X, ABCDE. Controle da hemorragia deve ser prioridade, mas você não vai identificar. Mas depois, posicionar a vítima em decúbito dorsal. Por que você não vai identificar? Ela não está sangrando ali aparentemente. Você já tem que suspeitar que ela pode ter sim uma hemorragia interna. Se ela está com aqueles sinais, você já vai remover as roupas molhadas, se tiver água, sangue, etc. Porque ela tem que ficar quente. Ela fria, acelera o processo de choque. Aplicar compressas frias sobre o possível local da hemorragia, em algum hematoma, e não aplicar essa compressa diretamente sobre a pele. É bom pôr um cobertor ou alguma coisa, porque se esfriar demais, você vai estar causando a hipotermia. É tentar fazer o sangue coagular, tá? Sétimo, aquecer a vítima com cobertor ou manta luminizada. Não oferecer nada para a vítima ingerir, tá? Ela pode estar com muita sede, pedindo, e isso já é um sinal complicado. E na hora da cirurgia isso pode atrapalhar muito, ela pode vomitar na hora que ela receber anestesia e assim por diante. Porque, gente, hemorragia interna é cirurgia imediata. Prevenir choque, fornecer suporte ventilatório conforme demanda, 15 litros de oxigênio por minuto. Imobilizar fraturas caso haja, para reduzir as lesões internas, no caso, por exemplo, da fratura de fêmur. Realizar a avaliação sectária se ela estiver estável e seguir com aqueles outros procedimentos que eu não vou nem ficar repetindo. Mas, no geral, senhores, faz-se o transporte o mais rápido possível. Não se perde tempo nesses casos, tá? Vítimas pediátricas, o atendimento e o transporte deve ser com a presença de um responsável, nunca, sempre que possível, carregar a criança com alguém. No caso de hemorragia incoercível, é aquela que não dá para parar, o que você não está conseguindo diminuir, transporta o mais rápido possível antes que a vítima entre em choque. E ela entrou em choque, ela vai entrar em parada cardiorrespiratória. Tá? E existem, senhores, isso no caso da hemorragia interna. Existem algumas condições especiais que são hemorragias específicas. Tá? Então, são hemorragias com características especiais oriundas de orifícios naturais do corpo humano, proveniente de lesões externas ou internas. Então isso aqui não é porque machucou, porque amputou, porque rompeu. A pessoa está com sangramento em locais naturais, boca, nariz, ânus e assim por diante. O que você deve fazer? Segurança da vítima. Realizar a avaliação e intervir conforme mnemônica XABCDE. Rafael, mas você está falando de segurança da vítima em coisa clínica. Segurança da vítima. Às vezes a cena ela não é tão importante, mas você tem a situação da segurança e o uso dos EPIs que você deve tomar cuidado, tá certo? Então, quais são? Primeiro, epistaxe, sangramento pelas fossas nasais, sangramento no nariz. Relacionado ou não a um trauma, pode ser porque a pessoa sofreu uma pancada, está em um acidente. Introdução de um corpo estranho no nariz, isso é muito comum em criança, colocar lápis ou qualquer outra coisa. E aí alguma doença pregressa, como um tumor, medicação anticoagulante ou até a pessoa hemofílica, né? Infecções ou história de alterações sanguíneas. O que se deve fazer? Manter as vias aéreas abertas, aspirando a cavidade oral se necessário, ou seja, ficar tirando o sangue dali para não prejudicar a respiração. Compressão digital por 5 a 10 minutos no dorso do nariz. É como se a pessoa ficasse apertando o nariz para poder entrar dentro da água de 5 a 10 minutos. Aplicar compressa gelada no nariz, no dorso nasal, se possível. Se possível, pega uma sacolinha com gelo ou um pano molhado, gelado, e coloca ali em cima para tentar coagular o sangue. Se houver saída de líquido cefalorraquidiano, ou seja, além do sangue está vazando água branca, isso provavelmente está oriundo do cérebro, há um rompimento de alguma parte de uma meninge, não deve se tampar o nariz, deve deixar sair. Por quê? Para não aumentar a pressão craniana. Colocar a pessoa na maca e manter a cabeça elevada ou levar a vítima sentada. É óbvio, gente, que nessas condições aqui as vítimas estão conscientes.
Na otorragia, que é o mesmo sangramento, só que agora pelo ouvido, pode ser um trauma ou qualquer outro tipo de situação. Manter as vias aéreas também impervias, ou seja, manter aberta a pessoa respirando, não tampar a saída de sangue, tá? Ou líquido cefalorraquidiano, às vezes é uma pancada, um traumatismo craniano e está vazando, não é sangue, é aquele líquido branco que está vindo lá das meninges. Aplicar curativo oclusivo, não é compressivo, com gás e fixar com esparadrapo. O que é isso? Você vai pegar um pedacinho de gás, dar uma enroladinha, colocar ele ali no ouvido, mas não é para pressionar e impedir de sair. É só para conter, ele vai ficar úmido, tá? Manter a cabeceira da maca elevada, também transportar, se possível, sentado. Outro tipo de sangramento, hemóptise. A hemóptise é o sangramento expectorado pela boca e nariz de cor vermelho vivo com aspecto espumoso. Ou seja, a hemoptise é aquele sangue com espuma que sai da boca e do nariz de uma pessoa que sofreu um acidente, um trauma. Ela está com lesão dos pulmões. É gravíssimo, tá? Você chegou num acidente, verificou que está saindo um sangue com espuma. O que vai acontecer? Você vai tomar essas decisões aqui. Manter as vias aéreas abertas, tentando retirar tudo quanto é coisa que estiver ali impedindo ela de respirar, sangue, vômito ou qualquer prótese, qualquer coisa. Manter a cabeceira da maca elevada ou transportar a vítima sentada. Se ela estiver inconsciente, você vai só elevar. A hematêmese, ou sangramento de cor escura, borra de café, pela boca. Diferente do outro sangramento, que é um sangue vívido e claro, cheio de espuma, esse é escuro, parecendo uma borra de café. Ele vem de uma úlcera gástrica, ou seja, é aquele sangue que coagulou lá no estômago e a pessoa está vomitando aquele sangue escuro. Ele vai manter as vias... O que você vai fazer? Manter as vias aéreas abertas, pérvias, aspirar a cavidade oral, retirando todo tipo de secreção ali para não atrapalhar a respiração. Aplicar compressa gelada no abdômen, ou seja, na barriga, se tiver disponível. Manter a cabeceira da maca elevada e transportar a vítima sentada. Vocês viram que todos esses sangramentos especiais têm que manter a maca elevada para fazer o transporte até agora, né? Depois a gente tem a metrorragia, que é um sangramento vaginal proveniente de um parto, um aborto ou até violência sexual. O que você deve fazer? Controlar o sangramento com pressão direta, com absorvente íntimo ou com bandagens e ataduras, tá? Sempre explicando para a vítima o que você está fazendo. De preferência, solicite a presença de um familiar para que ele entenda o que está acontecendo. Nas contusões, use uma bolsa de gelo ou água fria, se foi uma pancada, se for um trauma. Não remova objetos que estão transfixados. Não retire nada, vai aumentar o sangramento. Se for necessário, faça a imobilização desses objetos. Hemorragia por fístula arteriovascular. O que é a fístula arteriovascular? Ela é, já vai carregar a figura aqui, ela é aquele procedimento que é feito no braço ou em alguma parte do corpo de quem vai fazer o tratamento por hemodiálise. É o local onde é feita a diálise. É feito ali um procedimento de conexão ali das artérias e veias para que seja feita a hemodiálise. Então, quando aquilo dali estiver sangrando, existe um procedimento que ele é específico. Então, isso aqui são as fístulas. São os locais preparados para a realização da hemodiálise. Elas vão ficando volumosas, calibrosas. Se isso tiver algum tipo de sangramento, o que vai ser feito? Sangramento ele é pulsante, ou seja, por ser na artéria, ele vai jogar muito sangue para fora e é em grande quantidade. A pele fica vermelha, tem o edema, aquelas manchas, veias salientes e vasos sanguíneos cianóticos. O que se deve fazer? Realizar a compressão direta, utilizando gás e esparadrapo sem envolver todo o membro. Você não vai fazer torniquete, tá? Não realizar curativos compressivos, é apenas a compressão, apertar. Não realizar curativos circulares envolvendo o membro com atadura. Não posicionar a vítima deitada de lado sobre essa parte que está sangrando. Não realizar torniquete, salvo em último caso, ou seja, aperta com curativo compressivo e leva a vítima o mais rápido possível para o socorro. Em todos os outros, depois disso, você previne o choque, realiza avaliação secundária, estabiliza, observa a restrição de movimentos da coluna e informa o COB enquanto você desloca a vítima até o hospital. Por fim, a gente vai falar de choque, nós vamos falar do choque anafilático e o choque propriamente dito. O que é o choque?
É uma vítima que apresenta nível de consciência alterado, ela fica meio grogue, meio falando coisa que não tem nada a ver. Coloração da pele dela fica pálida ou falta, quer dizer, branca, com pouco oxigênio ou até cianótica, meio azulada, porque não tem oxigênio. Frequência ventilatória fica alterada, ou seja, a respiração dela ou fica baixo de 8 ventilações por minuto, 8 respirações, ou muito alta, respirando rapidamente, porque ela está tentando compensar a falta de oxigênio, pensando que está faltando oxigênio no pulmão, quando na verdade tem pouco sangue. A frequência cardíaca fica aumentada, quer dizer, o coração, ele entende que ele precisa bombear mais rápido, porque está faltando sangue, na verdade o sangue está diminuindo em quantidade. A temperatura da pele fica fria, porque o sangue ele deixa de estar circulando por ali, úmida e pegajosa. A perfusão sanguínea, que é o enchimento capilar, você vai lá na unha, aperta a sua unha, ela fica branca, você tirou o sangue dela. Você solta, ela volta a ficar vermelha. Se isso demorar mais de 2 segundos, pode ser um sinal de choque, porque o normal é abaixo de 2 segundos. Claro que se você estiver nervoso, se você passou por um susto, está numa crise de ansiedade, naturalmente o sangue ele diminui nas extremidades, essa perfusão vai ficar alterada. Não quer dizer que você está entrando em choque, não quer dizer que você está tendo um infarto ou qualquer outro problema. Tá? Isso é numa situação específica de acidentes. E a pressão arterial ela diminui. É óbvio que a pressão diminui. A diastólica, que é a pressão mais baixa, ela vai ficar abaixo de 90, tá? Então, é 12 por 8, tá ok, tá normal. Aliás, é a pressão sistólica, aquela pressão mais forte, que ela é 12 por 8 normal, 11 por 7, quer dizer, a 11, a 12, que é 120, ela é a normal. Se ficar 8 por 5, 8 por 4, quer dizer, a mais alta está abaixo de 9, de 90, é um sinal de choque, ok? No atendimento pré-hospitalar, a conduta mais segura durante a avaliação de uma vítima de trauma com sinais e sintomas de choque é considerar como causa principal a hipovolemia ou a hipóxia, até a prova contrária. Ou seja, você identificou isso. A princípio, você considera que a pessoa está perdendo sangue, que é a hipovolemia, perdendo volume sanguíneo, ou que ela está perdendo, ela não está tendo uma capacidade respiratória adequada, tá? Ela pode estar obstruída as vias aéreas dela. Tá? Você sempre considera isso. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você sempre faz. Segurança. Avaliação primária. O choque você identifica ele lá na letra C. As paradas cardiorrespiratórias, todas você começa a tratar na letra A. No choque, a princípio, a pessoa vai estar consciente, respirando. É só lá no C que você vai identificar que ela está com a pressão alterada, que ela está com a circulação dela não está adequada e assim por diante. O que você faz? Estabiliza cervical neutro, se foi trauma, se não foi, você nem estabiliza. Manter vias aéreas pérvias, aspirando a cavidade oral se necessário. Fornecer oxigênio de 12 a 15 litros, se a saturação estiver abaixo de 94%. Identificar e controlar sangramento, se for pertinente, considerar a compressão, torniquete, mobilização, o que for preciso para estancar os sangramentos. Monitorar a oximetria de pulso, ou seja, verificar a quantidade de oxigênio no sangue, a saturação de oxigênio em sais vitais. Liberar as roupas, retirar adornos, anéis, relógios e pulseiras e guardar isso no saquinho, mostrar para a vítima, estou pondo no seu bolso, ou para quem estiver acompanhando, está aqui, está nas suas mãos, para depois não desaparecer e falar que foi você. Retirar as roupas molhadas, porque elas vão provocar hipotermia. Prevenir a hipotermia com cobertor térmico aluminizado, desligar o ar-condicionado da viatura se for o caso, tá? Manter e transportar a vítima em decúbito dorsal e aí já parte para tudo aquilo que a gente viu, tá bom? A gente tem aqui alguns parâmetros. Dá uma olhadinha nesses parâmetros. Pode ser que isso seja utilizado, tá? Aí tem questão de perda sanguínea. O choque classe 1, 2, 3 e 4. Classe 4 é aquele que tem perda de maior do que 2 litros de sangue. Entre 1.500 e 2.000 ml, classe 3. Entre 750 e 1.500, classe 2. E até 750, classe 1. Tá certo? Isso também varia de porcentagem. Mais de 40%, classe 4. Frequência de pulso está muito alta, está acima de 140, classe 4 e assim por diante. Se você der uma olhadinha nisso daqui, eu não vou ficar perdendo tempo, porque isso aqui é muito individual. Ache uma maneira de tentar fixar esses conhecimentos aqui de uma forma bem tranquila, porque isso pode sim ser utilizado.
tá? Classificação quanto à resposta hemodinâmica, quer dizer, quanto à resposta do seu sistema circulatório, do sangue. Como é que tá? Nível de consciência está inalterado? Está compensado, o sangue está ok. Se está alterado, agitado, o seu sistema circulatório está descompensado, pode entrar em choque. Da mesma forma, pulso. Está alto, está compensado. Muito baixo, está cardíaco, está evoluindo para uma bradicardia. O que é isso? Uma diminuição do batimento cardíaco até uma parada cardiorrespiratória. Como é que está a cor da pele? Está fria e úmida. Está fria e séria, quer dizer, ela já está serosa, já está grossa ali, já está numa textura como se fosse até arrepiada, então está pior ainda, tá? Não vou ficar entrando em detalhes, gente, que eu não vou ajudar vocês. O importante é vocês prestarem atenção nessas tabelinhas, dar umas 2, 3 lidas, porque pode ser que isso te salve alguma questão lá no final. Por fim, o choque anafilático. O que é o choque anafilático? É uma reação de choque provocada por uma substância estranha, que aquele corpo tem uma reação alérgica muito forte. A vítima apresenta uma reação alérgica após consumo ou contato com substâncias. Tem gente que é camarão, que é um fruto do mar, mordida ou picada de abelha, ou outros insetos, ou de animais. Medicação, o cara não podia tomar um medicamento e tomou. E apresenta os seguintes sinais. Urticária, o que é isso? Coceira muito forte, prurido, feridas, ou rubor, vermelhidão. Edema de face, inchaço no rosto e dos lábios, quer dizer, tanto o rosto quanto o lábio fica inchado. Língua ou úvulo, a mesma coisa. A língua incha e lá atrás, na garganta, aquele sininho que todo mundo chama de sininho ali na garganta, que é a úvula, ele incha. Isso pode provocar alterações respiratórias, dispneia, quer dizer, uma dificuldade, falta de um fechamento da respiração, respiração dificultosa, broncoespasmo, o pulmão começa a ter espasmos, hipoxemia, falta de oxigênio de oxigênio entrando para dentro do pulmão. São nomes complicados, mas tudo isso daqui é o que? A pessoa começa a ter coceira, incha e sente problemas respiratórios. Isso é sinal de sintoma de choque anafilático, tá? Existem alguns também que são um pouquinho diferentes, são dor abdominal, diarreia e vômito. Mas a pessoa entrou em contato com alguma coisa, tomou uma picada de inseto e ela está com esses sintomas, ela está inchando, com coceira, com urticária, está com dificuldade para respirar, dor de barriga, vômito, ela provavelmente ela está intoxicada ou ela está em choque anafilático. Os dois primeiros procedimentos, a mesma coisa, segurança XABCDE. O choque, o tratamento dele inicia-se no ar, porque você vai verificar a questão do ar. Está entrando o ar para dentro da pessoa para ela respirar? Não, está inchado, então está obstruindo. Então você já vai tratar no ar. Manter vias aéreas pérvias abertas, aspirando a cavidade se for necessário. Fornecer oxigênio sempre 12 a 15 litros por minuto, se a saturação for menor que 94%. Afrouxar roupas, retirar a dor dos anéis, etc. Sempre o mesmo procedimento. Deitar a vítima de costas e elevar os membros inferiores. Você deita a vítima de costas e eleva os membros inferiores, ou seja, eleva as pernas. É diferente do que a gente viu lá nas hemorragias especiais, que a maioria delas você vai levantar a cabeça, os membros superiores. Nesse caso, os membros inferiores, quando é choque anafilático. Da mesma forma, o choque propriamente dito, que é o choque que a gente viu anteriormente. Para quê? Para manter o coração abastecido com sangue e o cérebro também. Se apresentar dispneia, ou seja, várias alterações na respiração e vômitos, colocar em posição confortável. Continuar a avaliação primária, realizar a avaliação secundária, entrevista utilizando o SAMPLA. O que é isso? Dificilmente a gente vai utilizar, nem precisaria, mas eu vou te falar o que é o SAMPLA para você não ficar perdido. Esse é só o nosso objetivo. Você não precisa ficar desesperado com isso, não. Monitorar pressão arterial, oximetria de pulso, depois vai para aquela parte. Estabilizar, restrição de movimento e transporte, avisando o centro de operações. Então, o SAMPLA, ele é uma entrevista que você vai verificar sinais e sintomas, alergias, medicamentos, se a pessoa tomou, se ela tem algum passado médico, histórico, algum problema anterior, líquido que ela ingeriu, ambientes e eventos, tá? Por fim, senhores, a gente finaliza, só que vítima com choque anafilático tem risco de obstrução das vias aéreas por edema de glote, solicitar auxílio de suporte avançado. Sempre que a vítima tiver uma dificuldade respiratória, ela vai ter uma parada respiratória ou cardiorrespiratória, você vai chamar um apoio de suporte avançado. Nós finalizamos agora o protocolo de suporte básico de vida, que vai cair no concurso, deu bastante aulas, né?
Veja com calma, pegue essas tabelinhas aqui que eu falei para vocês do choque, dá uma olhadinha, tá bom? Pode ser que isso aqui seja utilizado numa questão. Se eu fosse fazer uma questão para o concurso, eu iria utilizar alguma coisa desse tipo aqui, tá certo? Nisso a gente viu a primeira parte de conhecimento de bombeiro, a segunda que a gente vai verificar é a parte de combate a incêndio. Somente essas duas matérias são responsáveis por 25 ou 15 questões. Tá? A parte de legislação bombeiro, que são as outras aulas, mais 10. Ou seja, esse conhecimento específico de bombeiro, ele vale a metade da prova objetiva. Quem fechar isso daí já vai para a correção. Tá bom? Agradeço a todos aí e vamos agora para a próxima aula.